aproximando-se de Deus. O livro de Salmos, no meio das Escrituras, é um livro que pode ser expressado desta forma, como um livro sobre o povo de Deus se aproximando dele. Orações, cânticos que falam do povo de Deus no Velho Testamento, buscando a face de Deus, nos seus momentos variados, esses momentos que compõem as nossas vidas também hoje. Vamos pensar hoje no Salmo 34. Salmo 34 é o nosso texto, é o texto da palavra para o seu coração nesta noite. Antes de olharmos este salmo, vamos recordar um salmo, o menor deles, que reflete bem a mensagem do livro de Salmos. O Salmo 117, ele diz assim: louve o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Vamos confessar juntos este salmo. Ministre ao seu coração e ministre a quem está ao seu lado. Juntos. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 34, então, a porção da palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. Que o seu coração se abra à palavra, receba a palavra, se alegre na palavra, conheça a palavra, porque depois de tudo dito, o que realmente há de nos sustentar é a palavra do Senhor. Salmo 34, ouça a palavra. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos. Exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Verso 1, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre
o louvarão. Verso 6, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Verso 22, o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Em 2007, houve um encontro, uma reunião dos países da Ibéria, a área da Europa e da América Latina, na cidade de Santiago, no Chile. E naquela ocasião representava a Venezuela o seu presidente de então, um famoso Hugo Chávez. E o Hugo Chávez, como era peculiar a ele, se disparou a falar. E finalmente o rei da Espanha, o rei Juan Carlos, virou para ele e disse: por que não te calas? Ou por que você não cala a boca? Alguma coisa assim. Às vezes precisamos calar a boca, precisamos falar menos, falamos demais. Às vezes gastamos muito tempo falando daquilo que não edifica. Gastamos tempos demais falando também ou comentando lamentações e aquilo que não nos agrada. Então, em verdade, às vezes precisamos falar menos sobre algumas coisas, mas há algo sobre o que nós não devemos nos calar e devemos falar sempre, nunca veremos de falar o suficiente. O que é isto? Sobre o que? A gratidão. A gratidão. E este salmo vem dizer a mim e a você que nós não podemos nos calar sobre a gratidão e que devemos sempre falar e falar e falar e expressar a nossa gratidão. Eu creio que nós somos pobres em gratidão, temos pouca gratidão. Nós temos um culto por ano quando nós dedicamos para a gratidão de uma forma especial e particular. E notamos a dificuldade de muitas pessoas em expressar a sua gratidão. Precisamos ser gratos e não nos calarmos sobre a gratidão. Precisamos proclamar nossa gratidão. Aqui está este salmo onde o salmista faz isso, ele proclama, ele expressa a sua gratidão. E nós podemos olhar de duas formas este salmo. Podemos recebê-lo de duas formas. Uma delas é nós ouvirmos a gratidão dele e sermos abençoados pela expressão dele, pela forma como ele coloca a sua gratidão. Mas ligado a esta forma, há uma outra forma, que é nós aprendermos com ele a fazermos o que ele faz aqui. Então, recebermos sim o que ele faz, a bênção do que ele faz, a bênção de ouvir de alguém o testemunho da sua gratidão, mas também aprendemos a fazer isto para também sermos canais de bênção. E desta forma que eu quero convidar você a olhar e receber este salmo nesta noite, neste momento que você está vivendo. Talvez você diga: estou com muitas dificuldades, não há espaço para a gratidão. É verdade que a gratidão aqui, como sempre deve ser, se refere a algo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas isto não quer dizer que signifique que não há um problema em nossas vidas. O que Deus tem feito no meio das nossas lutas deve ser assunto da nossa gratidão. Você tem sido grato? Você é uma pessoa que expressa, proclama a sua gratidão? Se as pessoas à sua volta forem questionadas sobre você e perguntarmos às pessoas à sua volta, ele é alguém que, em alguns momentos pelo menos, fala da gratidão dele, o que dirão as pessoas? Nunca ouvi ele falar sobre gratidão. Ou é muito raro ele falar sobre gratidão. Ele ser grato é muito difícil. Ou talvez nunca ouvimos outras coisas, mas não a gratidão. Seria triste se essa fosse a avaliação sobre a sua pessoa. Gratidão, gratidão. Eu creio que
na igreja do passado, do evangelho vivido num outro momento, quando andar com Deus era andar de uma forma que recebia uma opressão, ou talvez oposição na sociedade. Os crentes tinham um comportamento diferente. Me lembro muito bem dos crentes marcarem, por exemplo, um encontro nas suas casas, convidar as pessoas, grupos de irmãos, para uma expressão de gratidão. Enchiam a sua casa de pessoas para dizerem: olha, Deus fez isso em nossas vidas. Deus fez isso em nossas vidas. Por isso eu quero compartilhar com os irmãos aqui, quero falar. E havia ali aquele culto doméstico, caseiro, por causa de uma gratidão que habitava naquela família, num acontecimento. Precisamos aprender então a expressar a nossa gratidão. E isso há de mudar as nossas vidas, o nosso interior. Você é uma pessoa grata, as pessoas têm ouvido de você sobre a gratidão. É você uma pessoa marcada pela gratidão? Gratidão a Deus, sim, gratidão aos outros. Precisamos ser gratos às pessoas. Você tem sido grato à sua esposa, ao seu marido? Ou você não é alguém que agradece? Agradecer é me humilhar. Eu percebo isso na cultura. Você não expressa gratidão. O seu orgulho é rebaixado para ser nesta hora. Precisamos ser gratos às pessoas, mas acima de tudo, precisamos expressar a nossa gratidão a Deus. Aqui está a gratidão proclamada. E esse salmo então fala a você nesta noite, olhando nesta perspectiva que eu coloquei, fala a você: expresse sua gratidão a Deus. Você é grato a Deus? Expressa isso então. Nós precisamos ouvir, nós carecemos de ouvir. Quando nós ouvimos a gratidão do salmista aqui, como isso nos abençoa, não é mesmo? E você pode nos abençoar também. Você pode abençoar aqueles que estão à sua volta, na sua interação, na sua conversa, no âmbito da igreja. Expresse sua gratidão a Deus. Quando foi a última vez que você fez isto? Expresse sua gratidão a Deus contando o seu testemunho. Todos nós temos o nosso testemunho. Temos o nosso testemunho de conversão, como é que eu cheguei a Cristo. Posso contar isso aos outros, não preciso estudar 1000 livros, é a minha experiência, é a minha história, essa que ninguém pode roubar de mim, ninguém pode negar, é minha, real, eu sei que é verdadeira, e eu a conheço como ninguém a conhece, posso falar dela. Mas também, depois então da minha conversão, tenho as minhas experiências com Deus, no mundo de tantas adversidades, estou em pé, tenho visto a mão de Deus, eu sei qual é a minha história, eu posso contar, eu posso falar. Você tem falado? Ou você guarda para si mesmo? Há uma expressão aí da psicologia, talvez mais pop, né? Que diz que impressão sem expressão causa depressão. Mas há muito de verdade nisto, não é? Alguns olharam assustados, eu repito para você: impressão sem expressão causa depressão. É preciso falar, em outras palavras, precisamos falar. Mas a nossa gratidão é algo que precisa ser expressado. Se guardarmos, não vai causar depressão, mas nós deixaremos de abençoar outros. Contar o seu testemunho. Você tem visto a mão de Deus na sua vida? Eu não vejo, não enxergo. Não sou como o salmista. Ele enxergava. Ele conta a sua experiência, ele fala do seu testemunho. É real, é pessoal, mas ele não diz o fato em si. Algo muito comum na palavra de Deus. Para que a palavra de Deus pudesse ser bênção para a vida de todo mundo em todo o tempo, como é nesta noite. Se ele fosse mais específico, exatamente o que aconteceu, talvez nós tenhamos dificuldade de nos alinharmos com o testemunho dele. Não é o meu, não aconteceu isso na minha vida. Mas então, colocando de forma muito mais metafórica, ele fala de que algo aconteceu na vida dele. Busquei o Senhor, ele respondeu e ele me livrou. Verso 4. É um fato, é um fato. A experiência passada
ele traz a memória, ele diz: olha, aconteceu comigo. Eu estava na situação de desafio, adversidade, busquei, respondeu e livrou-me. Contando o seu testemunho, conte a sua experiência. Ele atravessava aqui esses tormentos. Ele fala sobre os meus temores no verso 4. Tormentos e horrores da alma, situações externas difíceis que vêm ao nosso caminho e que então impactam a nossa alma. E nós vemos o dia negro, escuro, os temores estiveram em mim, estiveram comigo. Mas ele fala da resposta, a resposta de Deus que vem na hora de Deus. Chegou a hora, o Senhor o ouviu e o libertou. Este pobre homem, como ele se refere no verso 6. Este pobre homem, o Senhor o ouviu e o libertou. Não sei quanto tempo prolongou a adversidade, a dificuldade, a hora difícil. Foi um dia? Foi uma semana? Foi um mês? Um ano? Não sabemos, ele não diz. Mais uma vez, a palavra de Deus não diz, porque se dissesse o tempo, nós teríamos dificuldade de receber a bênção do testemunho. Falaríamos que foi pouco, ou que foi muito, mas ele não diz. A verdade é que houve uma experiência difícil. Este pobre homem, Deus libertou. Ah, como é bom ouvir. Conte seu testemunho, conte. Expresse sua gratidão a Deus contando seu testemunho. Você tem visto a mão de Deus na sua vida? Conte. As pessoas precisam ouvir. E sabe, o testemunho pessoal, aquilo que é meu, é sempre algo tão real. Você já notou como as pessoas gostam de ouvir quando é uma história real sobre o outro? Quando há duas pessoas conversando e alguém está contando sobre o outro, tem um terceiro perto que nem faz parte da rodinha dos dois. Talvez é um estranho, mas conforme ele começa a ouvir a conversa, mas querer escutar. Quando nós falamos de algo significativo do que Deus fez na minha vida, isso impacta as pessoas. Nunca pense que o seu testemunho é pequeno demais para ser contado. Isto é conversa do diabo para te calar. Faça como o salmista, abra a boca e conte, expresse sua gratidão a Deus. Você se lembra quando você ouviu o testemunho de alguém, você foi abençoado? Você não sabe o que Deus, o Espírito Santo, pode fazer através do seu testemunho, tão pequeno que seja, e abençoar a vida de alguém. Alguém precisando ouvir. Expresse sua gratidão a Deus, promovendo o cultuar. O salmista está testemunhando num ato de culto. Ele não está querendo exaltar ele mesmo, a sua fé ou a sua força. O testemunho dele é um ato de culto. E inclusive há um propósito, o que ele anuncia, o propósito do seu coração. Bendirei o Senhor o tempo todo. Propósito de cultuar a Deus. Meus lábios sempre o louvarão. Verso 1. Esta é a razão de testemunharmos, para a adoração do Senhor. E que haja em você este propósito, e isto vai mudar a sua vida. E sempre, sempre cultuar ao Senhor com a sua vida, expressando, proclamando o que Ele tem feito na sua vida. E aí, quando você assim faz, você ministra aos necessitados. Ele diz: ouçam, no verso 2, os oprimidos e se alegrem. Há alguém que ouvir o seu testemunho, ouvir que Deus cuida. Alguém que está atravessando o seu momento difícil, haverá de ser levantado e alegria vai chegar ao coração abatido. Testemunho, promovendo esse cultuar. E ele inclusive convida ao culto coletivo. Juntos, exaltemos o seu nome. Eu já citei a experiência do passado, que não é tão comum nos nossos dias, que possamos recuperar. Meu irmão, minha irmã, vamos nos ajuntar, porque eu quero oferecer um culto de gratidão a Deus. Vamos nos encontrar. Eu quero falar do que Deus fez na minha vida, e eu quero que vocês, junto comigo, busquem a presença de Deus.
promovendo o cultuar. Expresse sua gratidão a Deus, expresse sua gratidão a Deus, transmitindo instrução. Quando nós expressamos nossa gratidão, nós instruímos, o salmista aqui faz isso. É interessante que o salmo pode ser praticamente dividido em duas partes, a primeira no testemunho, a segunda então na instrução, mas as duas coisas têm uma ligação. Ele fala sobre a essência bondosa de Deus. Quando eu testemunho, eu estou instruindo as pessoas sobre a essência bondosa de Deus. Diz ele no verso 8 que o Senhor é bom. Nós temos um cântico que nós cantamos aqui sempre: o Senhor é bom. Você tem esse conhecimento e até convicção no seu coração que o Senhor é bom. É o Senhor realmente bom? Você sabe que a visão do mundo é comum ser uma de que Deus é um estraga-festa. Deus é um estraga-prazeres. Em outras palavras, ele pode até ser correto, mas ele não é bom. O que é bom, Deus não quer, parece. Alguém já falou isso para mim. Tudo que é bom é proibido. Queria dizer o pecado, né? Então, a essência bondosa de Deus, o Senhor é bom. Ele cuidou de mim, Ele tem cuidado de mim. Instruímos. Instruímos as pessoas a experimentar. Provem e vejam que o Senhor é bom, diz o verso 8. Quando eu conto meu testemunho, eu estou instruindo as pessoas a experimentar. E sabe, eu conto, eu expresso minha gratidão, e sendo real, eu expresso de uma tal forma, de boca tão cheia, que os outros começam também a salivar. Você está comendo uma maçã, e a maçã é tão doce, suculenta, que você morde, mastiga de um jeito que quem está à sua volta diz a você: onde tem uma maçã dessa para eu comer também? Provem e vejam. Esse transmitir, que instrui, a se instruir através da gratidão. Temam o Senhor, ensina o temor ao Senhor, porque nada falta aos que o temem. Verso 9. A minha gratidão ensina as pessoas a temer a Deus, porque é dele que vem a provisão para as nossas vidas, inclusive a nossa força emocional e espiritual para navegar neste mundo. As pessoas estão temendo aquele ou aquilo e aquele que não pode ser esta fonte de provisão. Mas quando eu testemunho, eu transmito essa instrução, e eu transmito a instrução de um caminho superior. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? O verso 12 levanta essa pergunta. Alguém? Então afaste-se do mal, faça o bem e busque a paz com perseverança. A palavra paz aqui, shalom, aquela paz que só Deus pode dar. Então fazer o bem, afastar-se do mal, é fazer a vontade de Deus e não aquilo que não é a vontade de Deus. Enfim, o meu testemunho, o seu testemunho é instrutivo. Expresse sua gratidão a Deus diante dos homens, diante das mulheres. Expresse sua gratidão ministrando encorajamento. Se há algo que um testemunho de gratidão faz, é encorajar, não é mesmo? Não é mesmo? Não foi você já encorajado pelo testemunho de alguém? Não foi você já encorajado? Como é bom ouvir o testemunho de alguém na hora em que nós estamos necessitados. É como uma água fresca caindo nos lábios de alguém que está morrendo de sede no deserto. Chegou o testemunho de alguém. Ministre encorajamento. Você não precisa ministrar desânimo. Já há muita gente ministrando desânimo. Uma palavra de lamentação. É preciso ouvir, precisamos ouvir mais o encorajamento, aquilo que vem do testemunho de quem conhece a Deus e tem experimentado o sustento nas mãos de Deus. O mundo precisa ouvir isto.
Ministre encorajamento, porque quando você expressa sua gratidão, você fala do Deus que se volta para os seus. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, diz o verso 15. Quando você expressa a gratidão, você ministra encorajamento, você fala de um Deus que se volta para os seus. Ele se voltou para mim, Ele tem se voltado para mim. Ministra encorajamento, porque quando você expressa então sua gratidão, você ministra encorajamento, você fala de um Deus que está próximo e não está longe. Diz o verso 18, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus está perto. Quando você expressa sua gratidão, você fala desse Deus próximo. E você ministra encorajamento. Deus está próximo. E aquele que está na sua luta, ouve isto. O coração quebrantado há de conhecer a Deus. O coração, o espírito abatido, há de experimentar a proximidade de Deus. Deus está perto. Deus está perto. A distância que parece haver entre eu e Deus, ou se Deus parece distante, é porque, na verdade, eu não tenho um coração quebrantado e nem um espírito abatido. O que torna Deus longe de mim é o meu espírito exaltado, é o meu coração altivo. Isso é que torna Deus longe de mim. Mas quando eu entendo a minha necessidade, quando eu posso e vejo que eu preciso me expressar como este homem, ou este salmista, ele diz o quê? Este pobre homem. Como Deus fica próximo. Ministrando encorajamento através da gratidão, falando então do Deus que está próximo. Ele tem estado próximo de mim, no meu quebrantamento, na minha luta. Deus está perto. Você fala também do Deus que livra. Você ministra encorajamento falando do Deus que livra. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Já fizemos o equilíbrio e já demos, eu creio, a visão realista das Escrituras, mas vamos reforçar com este verso que é muito claro. Presta bem atenção. O justo não passa por adversidade. Isso é pregação de televisão, não é da Bíblia. O justo, diz aqui, passa por adversidades. Você ouviu? Mas a força do Senhor, então, livra ou sustenta. O Deus que livra, o Deus que sustenta. Expresse a sua gratidão. Precisamos ouvir, há pessoas precisando ouvir de você um coração grato, porque você há de ministrar encorajamento, não somente falando do Deus que volta para os seus, o Deus que está próximo, mas o Deus que sustenta e livre. Você ministra encorajamento quando você expressa gratidão, porque você fala do Deus que redime. Verso 22, o Senhor, termina o salmo assim, o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. E aqui vem aos nossos ouvidos um entendimento muito maior desse salmo do que o salmista tinha. Porque nós conhecemos o Deus que redime em Cristo Jesus, o Deus da graça e da misericórdia, o Deus que resgata para Ele mesmo, o Deus que nos ama à medida da cruz. Você expressar sua gratidão, você ministra encorajamento, você fala de um Deus que pode redimir, pode livrar-nos do mundo para si mesmo, um Deus que nos tira da condenação. Mas a esta hora é importante lembrarmos uma vez mais o verso 18. Quem são esses que são redimidos pelo Senhor?
Quem são esses que não são condenados, então, porque são redimidos pelo Senhor? O verso 18 diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quando eu chego ao fim das minhas forças, quando eu chego face a face com a realidade do meu ser, meus fracassos, minha culpa, é aí que eu posso conhecer a proximidade de Deus, do Deus que me redime. E eu clamo pelo perdão dele na cruz de Cristo por mim. E aí então eu conheço o poder da sua graça e não a minha força e o meu poder. Que hora maravilhosa é esta! E como poderia eu me calar sobre esse Deus que assim eu conheci? E então aprendo a caminhar com Ele assim o resto da minha vida, vendo a sua mão de graça me levando e me sustentando, essa graça manifestada em Cristo, essa redenção chegada a mim em Cristo. No meio de um mundo onde o justo passa por adversidades, Deus me leva de passo em passo para frente e para frente. Que nesta noite isso seja verdade na sua vida. E sendo verdade na sua vida, você possa anunciar a muitos outros a verdade da sua vida, daquilo que Deus tem sido em você. Que Deus assim use para abençoar a muitos. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.